Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados, esteja em cada coração. É uma honra, é uma alegria, é um prazer imenso em podermos estar juntos, iniciando esta campanha, semeando para 2026. E decreto em nome de Jesus que 2026 vai te surpreender. Amém? Diga para quem está ao seu lado, prepare e vem muitas bênçãos de Deus, em meio aos desafios que o mundo aí já está anunciando. Maior é Deus em nós do que aquele que opera no mundo. Então tenha certeza dessa vitória, dessa bênção na vida da família Batista Betel. Também quero trazer a saudação dos nossos queridos irmãos da Betel em Formosa, não é? Abraçando a todos neste amor fraterno, que temos alegria de cada vez que encontro um de vocês, a mesma família pastoral, ter uma alegria que nós relembramos a cada instante da nossa vida. E hoje pela manhã, eu passo sempre mensagens para os irmãos, para alguns aqui de Planaltina, Goiás, e estava lá no grupo, né, dos amigos, e ali eu vi uma foto que me trouxe há tempos atrás, não é? Eu estava pastor Marcos, bem no início, estava o pastor Felício, mostrei para a pastora Kátia, não é? Era aquela época e ainda era chamada de Brasilinha. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de ministrar a palavra de Deus, dizer uma coisa aqui para nós, no chamado de Deus, pelo qual nós estamos aqui hoje, é lembrar que no ano de 90, quando entendemos o agir de Deus sobre nós, e quando Deus falou claramente para nós, que nós viríamos para Brasilinha, 1990, tem alguém desse período aqui, Marcos? Tem, né, pastor? 1990, então veio o nordestino lá de Recife com a esposa, posteriormente em 27 de julho, nós desembarcamos aqui, com os 2 filhos, e uma coisa ficou marcada nos nossos corações, porque nós sonhávamos e sabíamos que Deus ia nos levar para um lugar distante, e uma das coisas que nós nos alegramos muito foi saber que nós iríamos para Brasilinha. Imagina a nossa cabeça, uma Brasília bem pequena, organizada, bonitinho, toda legal, e nós íamos com a maior alegria. Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha que dizer para a pastora, com muita convicção, com muita fé, né, que este era o lugar. Posteriormente eu termino esse testemunho. Mas foi muito impactante, irmãos, saber que realmente aqui, hoje, Deus tem confirmado o nosso ministério em Goiás. Foi um desafio. Eu fui ver, não é, ali naquela revelia, naquelas fotos, como era aquela época. Eu tinha esquecido já. E fui ver, digo, meu Deus, que bênção, Senhor. E quando entramos aqui, o Senhor disse, olha a bênção aí, filho. Não é? Ver esse templo lindo, maravilhoso, bonito. Não é? Vocês conhecem a história, não é? E Deus nos tirou lá de Recife para vir para cá, queridos, pastorearmos a Igreja Batista Central. E hoje temos a Igreja Batista Betel aqui hoje, honrando o nome do Senhor, ministrando, pregando, vivendo. Uma igreja que Deus tem abençoado de uma maneira toda especial e irá muito mais ainda. Queridos, se você tiver os olhos da fé abertos agora, você vai ver esse lugar muito maior, cheio, completo aqui, em nome de Jesus. E no domingo passado, pregando na igreja,
O culto terminou um pouco mais tarde, porque o Espírito Santo de Deus se fez presente de uma maneira grandiosa. Eu falei para eles: irmãos, eu estou vendo aqui uma lavoura muito, mas muito produtiva, e ela está tão verde, os frutos já estão crescendo, e a chuva vai descer, elas estão molhadinhas, e a gente estava orando para que na segunda-feira chovesse, e Deus mandou chuva de bênção, irmãos, não é? Quem trabalha no agronegócio sabe muito bem como esse período é tão necessário. Nós louvamos a Deus. Eu quero ministrar sobre vocês hoje, que essa chuva já está caindo neste lugar. Eu quero te dizer que o Espírito Santo do Senhor já começou a agir nesta noite, no início dessa campanha, através da abertura com louvor, e eu me coloco à disposição dele, para que eu seja simplesmente aquele que vai transmitir a palavra, mas que a unção vinha do céu, para a glória do nome dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão alegres? Levanta a mão para o céu, dá um glória a Deus. Irmão, dá um abraço bem legal, bem gostoso na pessoa que está ao seu lado, e diz: irmão, olha, minha irmã, Deus te ama, eu também. O Espírito Santo do Senhor já está entre nós, e nós vamos, queridos, sentir a presença do Senhor. Não permita que nada, que ninguém venha roubar a alegria, a paz, a saúde física, emocional, espiritual. Nem você vai distrair de nada, porque este lugar é do Senhor, e Ele já está presente aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos hoje fazendo a abertura e representando o primeiro mês do ano de 2026, que é o janeiro, não é? E para começar, irmãos, nada melhor do que começar a campanha, começar o ano com muita fé, com muita convicção. Eu olho para vocês, queridos, só vejo fé brotando de vocês. Amém? É uma pergunta muito especial para mim. Mas quanto tem fé? Só levanta a mão se você tiver mesmo fé, tá? Quantos tem fé, meu? Levanta a mão assim. Isso. Glória a Deus. Se você não levantasse a mão, eu ia dizer para você, você mesmo assim tem fé. Porque todos nós temos fé. Às vezes desconhecemos a dimensão e o exercício da fé que nós precisamos colocar em prática. Mas todos nós temos fé. Falta desenvolver, conhecer tudo o que Deus pode fazer através de nós. Eu gostaria de começar dizendo para você, irmãos, o que é fé? Lógico, biblicamente falando, fé é o firme fundamento das coisas esperam. Aquilo que se vê não é mais fé, não é fé. É aquilo que o irmão está aguardando, e Deus já tem preparado para você, filho. Está disposto para receber? Então começa a já ver a tua bênção. Ela já está chegando. Você não está pedindo? Você está orando? Está orando de madrugada? Então ela já tem. Toma posse agora. Recebe, meu filho. Em nome de Jesus. Por que isto, queridos? Porque há três, entre muitas coisas, eu quero contar apenas três, queridos, para vocês nessa noite. Há três tipos de fé. A primeira eu vou chamar de fé operante. Diga comigo, fé operante. Fé é a convicção das coisas que se espera. Ok. Então veja só o que eu quero dizer. E a fé operante? É aquela fé que já está dentro de nós estamos desenvolvendo ela, mas muitas vezes a circunstância vem e nos inibe de percebermos que essa fé operante está em nós. Eu vou contar só um exemplozinho para vocês. Vocês com certeza conhecem a Bíblia. Estão lembrados que Jesus entrou no barco e estavam os discípulos com ele. Ele disse a seguinte frase: nós passaremos para a outra margem do mar. Ou seja, olha só, nós passaremos. Eles entenderam. Ok? Muitas vezes Jesus fala conosco que nós não
percebemos a dimensão da palavra que ele libera para nós. Jesus estava dizendo: filho, eu quero te dizer que nós passaremos para outra margem. Amém. Fique tranquilo, querido. Jesus falou, ele vai cumprir. Correto? Ele vai cumprir sem problema algum. Jesus vai para onde? Naquele barco. Vai lá para o porão, fica lá tranquilo. E ele começa a descansar. Ele dorme. A outra tradução bíblica diz que ele colocou até uma almofada. Ele precisava descansar, ele descansou, ficou tranquilo. E os discípulos? Estavam lá na proa, tranquilo, conversando, quem sabe até descontraído. E de repente, o que é que vem? Uma tempestade. A tempestade começa com o quê, queridos? Com vento. Diga comigo, com vento. Eu sei que vocês conhecem o mar, vocês gostam também do mar como nós. E o que ocorre? Muitas vezes nós estamos no mar e não percebemos a grandiosidade daquela criação que Deus fez. O mar, para mim, é uma das coisas mais belíssimas que Deus criou. Vocês já andaram de jangada? Alguém já andou de jangada aqui, querido? Isso. Catamarã, amém. Entrou no barco, numa lancha, isso. Imagina Jesus agora naquele barco com os seus discípulos e ali Jesus vai descansar, deixa eles bem tranquilo. Não esqueça, Jesus disse que passará para outra margem do rio com eles. O que Jesus está dizendo hoje para você e para todos nós? Ele continua em 2025 e vai permanecer conosco em 2026. Nós passaremos o ano de 2026. Ele não deu mais nenhuma dica, parou ali e deixou com os discípulos o entendimento. Só que muitas vezes nós não nos apercebemos da dimensão, da grandiosidade do que Deus está falando. Aí você vai me entender o que eu quero te dizer, querido. Então, o que ocorreu? O vento começou a soprar. Enquanto o vento sopra, que você está percebendo que não traz nenhum temor, até que é legal. Mas de repente o vento foi soprando. A segunda coisa que aconteceu, o mar ficou agitado. As ondas começaram a ficar mais fortes. A coisa já tomou outra dimensão. E foi crescendo, ao ponto dos discípulos acharem que iam todos, não é verdade? Vem a expressão na mente nossa, quando qualquer coisa está saindo do controle. Ou seja, palavra de Deus para você, em 2026 alguma coisa vai te tirar do foco que é Jesus. Vai vir tempestade, os ventos, as ondas vão soprar, as ondas vão subir, o vento vai soprar e as ondas vão ficar gigantescas, que você vai perceber o outro lado, e a primeira coisa que nós pensamos é que nós vamos morrer. Isso é a natureza humana, que ela entra em conflito com a nossa natureza espiritual. Entra em choque. E quem vai prevalecer? Naquele momento os discípulos foram vencidos pela natureza humana. Eles não perceberam, eles não se aperceberam do que Jesus estava falando para eles. Olha só, eles vão morrer. Entre eles, alguém falou: Jesus está aqui. Aonde? Ele estava aqui, ele estava no porão, vai lá, e desceram. Quando chegaram lá, para a decepção deles, Jesus estava bem forte, Jesus estava, e os discípulos estavam temerosos, com medo, ia morrer, irmão. Legal, tudo bem. Despertam Jesus, ele vai com eles até a proa. Eu acho tão interessante que quando Jesus chega lá, ele não diz nada com os discípulos.
Ele não diz o que vai fazer, deixar de fazer. Ele sobe, olha para o lado, olha para o outro. Realmente, o negócio estava feio, querido. A agitação era muito grande das águas, os ventos sopravam. O que Jesus faz? Dá ordem, ele dá uma ordem ao vento, e o vento cessou o vento. O que aconteceu? As ondas foram se acalmando. Parou ali. Tudo voltou ao que era antes. Vocês estão me entendendo? A minha lógica, onde eu quero chegar. Fé operante. Jesus olha para eles, diz assim: filho, faltou uma coisa em vocês. Exercer a fé. Eles ficaram sem entender, exercer a fé. Olha, vocês têm fé, mas elas não, no momento que vocês deveriam operar essa fé operante, vocês não se utilizaram dela, mas olharam o quê? A grandiosidade da tempestade, do vento, das ondas, e esqueceram. Um aviso para vocês, 2026, não tenha medo de qualquer tempestade que se levantar contra você. Os planos de Deus na tua vida ninguém pode alterar, queridos. Então quero dizer para vocês, confie nesse Deus. A sua fé operante tem que estar em todo e qualquer momento. Lembre, e tome posse dessa palavra da vitória. Sabe por quê, queridos? Jesus fala para eles, eles entendem. Ali, sim, alguém deve ter dito, lembramos que Jesus falou, vamos para outra margem, nós passaremos para o outro lado. Jesus passou com eles, queridos. Com Jesus num barco, tudo vai muito bem. Se os discípulos tivessem, irmãos, colocado a sua fé em ação, essa fé operante tinha feito maravilhas, milagres. Sabe o que vai acontecer? Na hora do desafio, na hora do confronto, você vai se lembrar exatamente dessa palavra. Coloque a sua fé em ação. Seja você aquele vaso de bênção que Deus vai utilizar para que muitas pessoas sejam alcançadas. Ok? Ok, tudo bem. Voltou a ter, desculpe, a bonança, tudo legal, amém. Mas sabe o que acontece se você continuar a leitura? Eu estou falando assim, irmãos, que já tenho tudo aqui. Eu sentei ali, papai do céu, você vai falar o que eu vou mandar. Não estou nem olhando para cá, porque anotei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que desafio vem? Quando nós vencemos uma luta, um desafio, achamos que, agora eu estou forte. Vi outra maior, queridos. Jesus sai com eles do barco. Vocês lembram para onde Jesus foi? Para um lugar bacana, queridos. Chamado, sabe o quê? Gadara. Você está entendendo o propósito de Deus? Vem uma tempestade. Tempestade você viu, achou que ela ia acabar com você? Tem Gadara lá na frente. Ele entra naquela cidade. Aí sai um homem endemoniado. Se os discípulos não tiveram medo da tempestade, imagina um endemoniado que tinha legiões de demônios, doutor. Essa é uma forma militar romana. E uma legião, sabe quantos soldados participavam? 6.000 soldados. Um demônio já faz estrago, irmão. Imagina. 6.000 numa pessoa. Não sei como aquele homem suportava. Mas o que ocorre? Quem estava diante daquele momento, vamos dizer, daquela tragédia, que aquilo era uma tragédia vivida por aquele homem, ninguém tinha condição de libertar aquele homem, de saltar das cadeias. Ele quebrava tudo, ele destruía tudo. E tem uma coisa que não é muito legal de dizer, ele se alimentava e vocês sabem, de cadáveres. Já pensou? No cemitério, morava ali. Aquele homem era um escravo do diabo. Mas deixa eu te dizer, ele veio para libertar os cativos.
ele veio para libertar os cativos. A terceira vez, ele veio para libertar os cativos. E entre esses cativos, nós estávamos também presos. E um dia Jesus nos libertou, um dia Jesus nos curou, um dia Jesus nos salvou. E hoje estamos aqui pregando essa palavra de Deus, querido, aleluia. Os demônios fugiram. Entra o Espírito de Deus na vida de vocês, na nossa vida. E hoje estamos testemunhando de coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. E quando aqueles demônios olham para Jesus, eles pedem para a saída, não é chegada a tua hora. Aí Jesus olha para eles e eles pedem permissão para entrar numa manada de porcos. E o dono daquela manada ficaram furiosos, aqueles porcos saíram sem destino e caíram no precipício, e foi aquela confusão. Mas aquele homem ficou liberto. Amém, querido? A fé operante liberta e transforma momentos de destruição em vida de paz e renovo com o Espírito Santo de Deus. Estão me entendendo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Aquele homem, conhecido como o morador de Gadara, o que aconteceu com eles? Irmãos, com pouco tempo, olha, fez uma coisa tão maravilhosa o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo fez naquele homem, que ele tinha cabelo longo, unhas. Imagina como aquele homem era. Dá para você imaginar uma pessoa desse jeito? Horrível, diga horrível. Detestável, ninguém queria chegar, ele não tinha amigo, não tinha nada. Era ele só, e os demônios destruindo a vida daquele homem. Mas Jesus veio, amém, colocar, irmãos, em ordem a tua, a minha vida, daquele homem também. Os demônios saíram, fugiram, foram embora, naquela manada. Mas aquele homem foi liberto. Poucas horas, momento depois, aquele homem volta. Eu imagino assim, não está na Bíblia com essa maneira que eu vou vos dizer. Essa é a minha tradução do pastor Zé Fernandes. Eu imagino que naquela hora, amados, cortaram o cabelo daquele homem, deram um banho nele, cortaram as unhas, fizeram a barba, botaram uma roupa bonita, decente. Aquele homem chegou, ninguém conheceu. Aqui é este, é aquele. O que ocorreu com ele? Olha, Jesus Cristo fez a mudança na vida dele. Jesus faz mudança, irmãos, quando exercemos a nossa vida esta fé operante para a glória do Senhor. Fé operante também, queridos. Deixa o Espírito de Deus falar contigo, está falando comigo, eu quero fazer isso com você agora. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos orar? Quem gosta de orar? Aí Jesus chamou os 3 amigos mais íntimos, entre os 12, sobe um monte, vai orar, está ali orando, aí está Pedro, Tiago e João, Jesus no meio, olhando assim para eles. De repente, meu amigo, começou um fenômeno espiritual, sobrenatural. O rosto de Jesus começou a trazer a glória do Pai presente ali. Eles viram, ficaram felizes. O que está acontecendo? Eles ficaram abismados e olharam para Jesus. Jesus transfigurou-se. E na hora que eles começam a perceber, apareceu quantas pessoas ali representadas? Vocês lembram? Pode falar, pastor. Isso, estava lá Moisés e Elias, era apenas representando a lei, os profetas, não foi assim? Foi, legal, amém. Sabe que Pedro, Tiago e João queriam e fizeram para Jesus uma proposta: mestre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Maravilhoso, porque quem quer sair da presença de Deus, irmãos? Quem quer sair do sobrenatural de Deus, ninguém quer. Quando o culto está tão maravilhoso, todos os cultos são maravilhosos, são especiais, a gente não quer sair. Imagina naquele momento o próprio Senhor se revelando para eles.
Eles ficaram de boca aberta, olharam para Jesus e Senhor, não queremos mais sair daqui. Deixa eu te dizer, Deus traz, recebe isso aí, tá, queridos? Deus traz a sua glória até nós, não para nós ficarmos aqui sentados, olhando para o outro, glorificando a Deus, falando em língua, cânticos espirituais, não, sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Aí fala, vamos comigo aqui. Eles descem um monte. Quando desce um monte, qual o desafio que tinha? Um filho com o pai estava desesperado. Aí Jesus chega, olha para ele e ele fala assim, olha, cura o meu filho. Os teus discípulos, os 9, que estavam lá embaixo, não fizeram nada. Não tinha autoridade para repreender esse demônio. E quando o demônio vem e pega o menino, ou no fogo, ou na água, quer destruir esse meu filho, eles não têm como fazer. Aí Jesus chega para aquele jovem, repreende o demônio foram embora. O que é que eu quero dizer a você com essa fé operante? A fé operante, irmãos, não é só ficar dentro de 4 paredes. Ela é ação. Diga comigo, ação. Esse mundo tem que conhecer, como igreja do Senhor Jesus, queridos. Há uma coisa importante na nossa vida. Há algo que nós vamos ter que fazer. A igreja é uma igreja de referência. Amém? É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer, mais impactante para você, a família Batista Betel, em Planaltina de Goiás, ela é cheia do Espírito Santo, é uma igreja de referência, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus, mas também é uma igreja, queridos, que discipula, e uma igreja também que evangeliza, para a glória do nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Eu estou dizendo que vocês são tudo isso, queridos. Nós somos tudo isso. E Jesus continua o seu ministério. E nessa obra, irmãos, tão maravilhosa, e que vai ocorrer muitas coisas ainda, quando nós colocarmos a nossa fé operante em ação. Deus quer usar a mim, quer usar vocês, tanto lá em Formosa, aqui onde você chegar, a bênção do Senhor já está sendo determinada. Deixa eu só usar mais um exemplozinho da fé operante. Você já chegou, está em casa, de repente você sentiu um incômodo qualquer, aí você falou, vou ter que ir no hospital. Aí você foi no hospital. Aí quando chega no hospital lá, e muita gente, aquela coisa, aquela demora toda, e o seu problema crescendo, e você precisa de atendimento médico, de repente você está esperando ser chamado, aí tem alguém que entra, mas entra terrivelmente pior do que você. Aí você olha assim, meu Deus, tem misericórdia. Se eu estou assim, aquela vida, Senhor. Aí o Espírito de Deus fala, levanta, vai lá, ora por ela. Aí você vai lá. Veja o que é fé operante, hein? Você vai, obedece, chega naquela pessoa, fala assim, você está muito mal. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu vou morrer. Aí você fala, não, tem Jesus, eu posso orar por você. Aí você começa a orar por aquela vida, ela começa a receber as bênçãos de Deus, você coloca a fé em ação, a fé operante, e em segundo aquela pessoa é curada. Ela fala, a dor foi embora, o meu problema sumiu. Não preciso mais de médico, olha o que aconteceu. Aí a família fica olhando, depois os outros que estão ali falam, ora por mim também. Se você orou por aquela ali, ela foi curada, também ora por mim, eu preciso dessa cura. Você sai orando. Daqui a pouco muitas pessoas foram alcançadas pela misericórdia de Deus, porque você ouviu, entendeu que era hora de exercitar a sua fé. A fé operante faz milagre e maravilha, queridos. Tá bom, aí você volta para você e fala, ué, cadê meu problema? Foi embora.
Sabe o que aconteceu? Deus colocou algo para tu chegar naquele hospital, simplesmente exercitar a tua fé. Dá para você entender? Não era você que estava doente, tinha doentes ali que precisavam de cura. Foi só um pretexto para você chegar, querido. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, você já passou? De entrar assim, ir no hospital achando que é você que está doente, é outro que está lá, você vai levar a cura, no nome de Jesus. Exerça a fé, quando o Senhor falar, quando o Espírito Santo determinar, meu filho, faça para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Eu vou mais adiante agora. Há uma fé chamada fé extraordinária. Pastor, o senhor botou cada nome singular. É verdade. Mas deixa eu te dizer, o que é essa fé extraordinária? Eu vou pedir para o meu amado irmão ali da mídia, ok? Filho, coloca aí Mateus 8, de 5 a 13. Eu estou na versão NVT, queridos. Talvez seja um pouco diferente da de vocês. Mas gostaria de dizer, receba esta palavra de Deus, queridos. Tá legal. Só o delayzinho, né, pastor? Às vezes demora um pouquinho voltar. Agora, opa, tá chegando aí, queridos. Se você quiser abrir a sua Bíblia já para começar já a acompanhar. Pastor, ainda sou do tempo antigo, viu, pastor? Mas eu vou chegar lá um dia, já começar a fazer os... Vamos lá, querido. E descendo ele do monte, seguiu uma grande... Isso. Verso 5, querido. Isso. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Olá? Toda a igreja. Vamos lá, queridos. Dizendo... 7. O que Jesus disse, queridos? Jesus sempre dá o sinal da vitória. Eu irei. Olha o 8. Deixa eu te dizer, esse centurião somos nós, sabia? Ele disse, Senhor, olha lá, eu sou homem sobre autoridade, e tenho, veja só o 9, e tenho soldados às minhas ordens. Senhor, se tu der uma palavra, está resolvido o problema. Porque eu digo para os meus, faça isso e ele faz. Eu digo para os meus escravos, faça isso e eles fazem. Vamos lá, queridos. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho o quê? As minhas. E digo a este, vai, e a outro. E ele, faze isto. 10. É rapidinho agora. E maravilhou-se, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo que nem mesmo em... Dá uma pausa aí, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus olhou para aquele homem e viu tanta fé naquele homem. Centurião, ele era um soldado romano, olha lá. E ele, Jesus, olha para aquele homem e vê uma fé extraordinária. Ele fala, esta fé é extraordinária. Esse homem está crendo tanto que ele não precisa nem ir na casa dele. Ele disse, basta uma palavra, eu sou sobre autoridade e digo isso acontece. Muito mais o Filho de Deus, aleluia, vai determinar na minha vida. Eu já estou recebendo a minha vitória, eu já estou recebendo a minha cura, eu já estou recebendo o meu milagre. Olha aí, o 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O 12.
E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, choro de dentes, o 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como o sarou. Você vai dizer, ao invés de você citar o centurião, diga teu nome, querido, mas diga bem alto, com convicção, com esta fé extraordinária, que você vai sair daqui hoje, se é doente, curado. Se está esperando a vitória chegar, saia daqui vitorioso. Se precisa de resposta, saia com resposta na sua vida nessa noite. Portas abertas Deus vai abrir, em nome de Jesus. Ok? Ao invés de você dizer centurião, você vai dizer o seu nome bem forte. Então disse Jesus a Fernandes: vai, e como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Nesta mesma hora, Senhor te abençoe, Senhor te faça resplandecer, e a glória de Deus seja sobre você, querido. Aleluia. Deixa eu correr aqui, que a hora já foi tão rápida. Pastor, quando prega, a hora passa rápido, pastor. É com o senhor assim também? É conosco, diga pastor. Amém. O terceiro tipo de fé é uma fé consciente. Fé operante, extraordinária, mas é uma fé inteligente. É isso que eu quero dizer para você. Por que isso, pastor? Às vezes a gente faz coisas em nome da fé que não tem nada a ver com fé. É com emoção mesmo. Você tem que ter equilíbrio, discernimento, para entender o que é fé, o que é agir diante de Deus, diante da circunstância. Não se precipite, não faça nada sem antes ter a confirmação dele. Aí chega a um nível que muitas vezes nós percebemos que não precisamos assim incomodar Deus mais não. Deixa, Deus está tão ocupado, tem tanta gente. Eu vou fazer assim porque já tenho experiência e vai dar certo. Não vai dar. Nós sonhamos, nós projetamos, mas quem executa é Ele. Então essa fé inteligente, eu tenho que entender, amados, como é que isso vai ocorrer. Primeiro, característica da fé inteligente, eu vou chamar de perseverança. Diga comigo, perseverança. É aquele que não desanima, pode vir o que vier, mas ele continua perseverante. Olha aqui, Papai do Céu também nos diz agora, carta aos Hebreus. Estamos terminando, queridos. Carta aos Hebreus, no capítulo, Hebreus não, Abacuque capítulo 3, Abacuque capítulo 3, versos 17, 18 e 19, e você já sabe de qual que está escrito lá, tenho certeza. Abacuque 3, de 17 a 19, seja perseverante, aqueles que confiam em Deus, continuará acreditando nele, sem desanimar. Vamos lá, querido, bem forte agora, porque ainda que a figueira, isso, ainda, e nos currais, 18, todavia eu, não muda agora não, deixa esse 18 aí, queridos. Leia de novo, conscientemente, inteligente, repita isso para Deus. Ele quer te ouvir hoje, essas palavras que vai sair dos seus lábios, já passou pelo seu coração, subiu a sua mente, agora os seus lábios vai pronunciar de novo aí. Todavia, sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, não importa a situação que eu poderei passar, eu vou perseverar, eu continuo perseverante, eu vou, Senhor, crer na tua palavra. A coisa está feia, os campos estão queimados, as ovelhas não reproduzem, não há nada, Senhor,
que eu possa olhar e dizer: meu Deus, e agora? Não desanime. Agora, querido, veja o 19, mas eu quero que vocês façam isso de pé agora, por favor. Versículo 19. O Senhor, de novo, o Senhor Deus é a minha força. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Sobre essa. Isso. Glória a Deus. Sobre as minhas alturas. Olha só, querido, o Senhor Deus é a minha, e fará os meus pés como os das. Isso. Me fará andar sobre as minhas. Diga glória a Deus. Eu sei a dimensão dessa fé, que eu estou chamando de fé inteligente, operante, a fé extraordinária. Aconteça o que acontecer, a vitória já está nas minhas mãos. Eu não vou abrir, não vou, meu irmão, retroceder, não vou me desanimar. Agora fecha os teus olhos humanos, abre os olhos espirituais, querido. Pastor, como é? Se você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, você vai ver coisas agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enquanto a tua igreja está orando, pode ter alguém aqui dizendo: Pai, eu quero ver, eu quero enxergar. Ó Senhor, eu quero obter nessa noite a minha vitória. Senhor, me mostra, Senhor, através do teu Espírito Santo, o que está acontecendo, o porquê, Senhor, a luta está tão grande. Eu tenho lutado, eu tenho perseverado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho andado na tua presença, mas até agora, Senhor, ainda não me deste a vitória. Quero te dizer hoje, o Senhor vai liberar a vitória para a igreja, vai liberar perdão para aqueles que não conseguiram ainda se perdoar e perdoar o outro. Quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer milagres nesse momento. Creia, querido, creia. Ore, agora é hora de você orar. Começa a orar. Isso, pode abrir a sua boca, meu irmão. Isso, fala com Deus. Fala com Deus. Diz ao Senhor onde é a tua dor, onde é a tua decepção. Fala para Deus e diz: Senhor, eu estou olhando as coisas, mas os olhos humanos, Senhor, só vê tragédia, só vê, Senhor, impossibilidade. E o Espírito do Senhor vai te mostrar, sabe o que? Novos horizontes, novos caminhos você vai percorrer. Você vai entender que Deus vai fazer coisas grandiosas, porque a fé inteligente é uma fé de confiança, é uma fé também, irmãos, que traz estabilidade. Continue com os olhos fechados e orando a Deus. Eu vou citar 2 versículos e você vai receber essa palavra de Deus com muita convicção nesta noite. Jó estava naquele sofrimento, naquela dor, mas ele nunca se queixou diante de Deus. Nunca ele abriu sua boca para blasfemar ou dizer coisas negativas. Aí chega a sua esposa e fala para Jó: Jó, eu te conheço, Jó, eu sei que você é um homem temente a Deus, você é um homem que sabe se livrar das coisas malignas, tu és um homem que o Senhor tem honrado, mas a tua situação atual, ela é triste, ela é difícil. Só tem uma coisa para te dizer: mesmo que eu te ame tanto assim, Jó, nega esse teu Deus e morre. Tu já estás no final, Jó. Aí Jó olha para ela e fala: você está falando palavras sem conhecimento de fé, querido. Deus me deu uma fé operante. Eu aprendi a desenvolver esta fé operante, e uma fé extraordinária. E essa fé que o Senhor me traz como inteligência é exatamente o momento onde Deus vai agir. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia! E o Senhor já se levantou na tua vida, e o Senhor já está agindo na tua vida, na vida da igreja. Eu quero declarar que janeiro, representando
Esse primeiro mês do ano 2026 vai ser de grande convicção, de fé operante, de fé extraordinária, inteligente, e você vai conquistar coisas grandiosas que o céu já prepararam para esta igreja, que o Senhor já está trazendo para vocês nesta noite. Então fala com Deus agora, querido, abre a tua boca, enquanto meus irmãos vão cantar uma musicazinha. Eu quero dizer para você, eu digo musicazinha porque é pequena, só o início dela aí. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer sentir de Deus uma presença maior, eu tenho, pastor, que entregar algo para Deus essa noite. Vem aqui à frente, por favor, eu quero orar por você. Vai ser rápido agora o encerramento. Já vou passar para o pastor Marcos. Mas não venha porque eu estou chamando, não venha por convicção. O Espírito de Deus tocou em mim. Isso, filhos. Isso. Eu tenho os planos, pastor, mas eu estou meio indeciso. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu tenho pedido a Deus, mas não quero perder a minha confiança nesse Deus. Você não vai perder. Ele já está te respondendo nessa noite. Eu quero convidar o pessoal da intercessão. Por favor, queridos, vem aqui na frente comigo. Me ajuda aqui, pastor, pastora Fernando, Bruno. Acho que Bruno está por aqui. Está ali. Se você puder descer, filho, eu preciso de você ali, tá? Isso. Eu gostaria que vocês estivessem ao lado desses irmãos, os homens orando pelos homens, as mulheres orando pelas mulheres. Isso, pode se misturar. Como eu não conheço quem é a equipe, já esteja trabalhando já. Isso, meu irmão, pode cantar. Isso. Deixa Deus agir. Deixa Deus liberar para você agora, meu amigo, que você veio buscar nesta noite. Os teus propósitos diante de Deus já está sendo determinado. O Senhor já está liberando bênçãos. O Senhor já está liberando saúde, cura, milagres, resposta para a tua família, resposta para os teus, as tuas dificuldades, para as tuas inseguranças. O teu reino, nossa fé, o nosso Deus. Aleluia! Vai agindo o Senhor, vai agindo neste lugar, trabalhando na vida das pessoas.